Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram as vossas Bíblias. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 13. Aleluias. Sempre grato a Deus pela ímpar oportunidade de estarmos nessa igreja. Aleluias. Adorando, exaltando, bendizendo aquele que vive e reina para todo o sempre. Mateus capítulo 5, versículo de número 13. A palavra de Deus nos diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. Podeis tomar vossos assentos. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Robertson. Deus abençoe o pastor Robertson, a irmã Miriam, a Priscila, pela oportunidade. Sentimos honrado mais uma vez de podermos estar aqui em Fênix. É sempre uma honra, irmãos, nós estarmos diante da igreja do Senhor Jesus para expor a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande, porém também uma alegria, não é? Porque Jesus é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós, tem dado graça, tem nos dado a autoridade do céu, e é nele que nós confiamos. Deus abençoe, pastor Robertson, tua vida, teu ministério e a tua família, os obreiros desta casa, que Deus continue abençoando, não é? Que continuam trabalhando aí para o Senhor, em unidade para o reino dos céus. Aleluias, porque trabalhar para Jesus é maravilhoso, nunca foi um peso, mas uma alegria. Aleluias. Louvo a Deus também pela minha família, não é? Que sempre tem estado comigo, por onde a gente passa, e louvo a Deus pela minha família. Aleluias. Glórias a Deus. Um texto, irmãos, muito conhecido. Já vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, e como já foi dito aqui, ela é viva, não é? Ela é poderosa. João escreve dizendo que vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus ela é poderosa, irmãos, para mudar nossa mente, para quebrar fortalezas, aleluias, e para trazer ao nosso coração um alívio, paz, tranquilidade. Glórias a Deus. Quanto mais aquilo que o Senhor Jesus falou, aquilo que o Senhor Jesus, Ele falando ali para os discípulos no Sermão do Monte, aleluias, Ele estava dizendo para todos os cristãos de todas as épocas, aleluia. Então Jesus ele via esta igreja, quando ele ali no monte segundo o teólogo das bem-aventuranças, não é? Jesus aproveita ali aquela geografia para que a sua voz se dissipasse no meio da multidão, e ele ensina o Sermão do Monte. E nós observamos que ele vai dizer para todos que estavam ali, discípulos, pessoas, ouvindo o que ele estava a ensinar, e ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E ele vai dizer aqui, irmãos, lições importantíssimas, profundas, que nós precisamos aplicar para as nossas vidas. Aleluias. Quem era Jesus, ou quem é Jesus? Ele é o Filho único, ou unigênito do Pai. Aleluias. Jesus foi aquele que colocou em prática o plano de salvação. O Pai orquestra ou arquiteta o plano de salvação. Aleluias. E Jesus, Ele executa o plano na cruz do Calvário. Todas as bênçãos que chegou para nós passou pela cruz através de Jesus. Aleluias. Então tudo aquilo de bom que chegou para nós, as bênçãos espirituais, a salvação da nossa vida, da nossa alma, aleluias, veio através de Jesus na cruz do Calvário. Então o que Jesus falou, irmãos, é de extrema importância para a nossa vida.
Existem algumas Bíblias de estudo que está destacado em vermelho o que Jesus falou. Toda a Bíblia, irmãos, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Aleluias! Mas o que Jesus falou, ele está destacado para que nós dessemos a devida importância, para que nós dessemos a devida reverência na palavra de Deus. Aleluia, eu fico muito feliz quando eu olho para o que Jesus fez e para o que Jesus falou, porque Jesus sempre, ele preocupou com pessoas. O ministério de Jesus foi para que o reino do céu fosse ensinado para pessoas. Jesus começa seu ministério chamando pessoas, aleluia, preparando pessoas. Então Jesus, ele começa ali a ensinar os discípulos, a pregar para a multidão sobre o reino dos céus, sobre todas as coisas que estava oculta aos olhos humanos, que o conhecimento humano não conseguia ver. Aleluias! Jesus, ele veio para descortinar isso. E eu fico maravilhado quando a Bíblia diz que nós te louvamos, ó Pai, pelas coisas que ocultastes aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Aleluias! Então Jesus, ele veio, irmãos, aleluias, para trazer à tona e em evidência o reino dos céus, o plano de salvação. E quando eu olho para Jesus dizendo que vós sois o sal da terra, quando eu observo isso, e nós cristãos devemos estudar a palavra de Deus, não simplesmente percorrer por ela, mas Jesus, ele diz em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam, e cuidais ter nelas a vida eterna. E entender como que a Bíblia, ela foi escrito, e o contexto, porque a Bíblia, ela apresenta alguns momentos, sentidos figurados, comparações, que Jesus, ele aplica para pessoas, para que elas entendessem o reino, através de métodos didáticos, usando meios ou elementos que as pessoas estavam acostumados, para que entendessem o reino dos céus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Mas Jesus não era pão, mas as pessoas entendiam que quando eles iam para Jesus, eles eram alimentados. Aleluia. Isso facilitava o conhecimento, eles assimilarem os assuntos referentes ao reino. E nós observamos, irmãos, que quando Jesus também faz esta comparação, dizendo: vós sois o sal da terra, os cristãos da era moderna, os cristãos genuínos desta igreja aqui em Fênix, você não é o sal de cozinha, mas você é comparado a ele. E nós vamos extrair aqui neste momento deste texto o que Jesus quis dizer com isso. Porque você cristão, você precisa indagar alguns textos. Você está lendo com o Espírito Santo do teu lado e você pergunta: por que foi escrito assim? O que Jesus quis dizer para nós quando ele disse: vós sois o sal da terra? Pensando assim, irmãos, nós precisamos retornar um pouco na história e entendermos que quando Jesus, ele disse essas palavras, o sal não era um elemento tão comum como nos dias atuais. O sal não existia na abundância que existe hoje. Olhe só, o sal era raro
segundo estudiosos e historiadores. O sal era valiosíssimo. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vós sois o sal da terra. Aleluias. Talvez você não entendeu. O sal era raro, era valioso, de difícil aquisição. Mas Jesus não falou assim: alguns são, só os melhores, só os mais inteligentes, só os que cantam, só os que pregam, ou só os que leem aqui na frente. Não, mas Jesus olhou para a multidão e falou assim: vós sois o sal da terra. É como se Jesus olhasse para esta igreja aqui nesta noite, aleluia, e sem distinção de nenhum, dizer assim: você é importante, você é especial, você é amado por Ele, aleluia, você é valiosíssimo para o reino. Aplicando esta palavra para você nesta noite, que você consiga assimilar isso, que Jesus ele está dizendo: aleluias, você é importante para esta igreja, você é importante para esta sociedade. Nós vamos aprender aqui as funções do sal. Aleluia, eu já disse dantes, observando da ótica em que nós vivemos na atualidade. Aleluia, nós usamos o sal mais na forma de condimento, de dar tempero, de dar sabor. Mas se nós voltarmos no templo de Jesus, o sal tinha funções muito mais importantes, de conservação também. E observando, irmãos, este texto, o Senhor Jesus foi ministrando no meu coração. Aleluias. E eu fiquei feliz porque a palavra fala com a gente, a palavra nos molda. Aleluia, o Espírito Santo nos orienta, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E quando Jesus ele está na construção do universo, ele via, ou ele conhecia todos os processos da transformação do sal. E os físicos, os químicos, eles vão dizer que o sal precisa de alguns elementos para que ele se torne um sal genuíno. E eles vão dizer que o sal precisa de muito vento durante a sua transformação. O vento, ele vai purificando o sal, vai transformando ele, vai tirando as impurezas. Olhe só como que Jesus é maravilhoso, como que Jesus conhece todas as coisas. Ele conhecia o processo da formação do sal, e agora ele olha para a igreja e diz: vocês são o sal da terra. Aleluia. E se o sal precisa de muito vento para que ele se transforme em um sal genuíno, aleluia, nós estamos também, irmãos, em uma caminhada. O sábio Salomão, ele escreve que, aleluia, o justo é como a luz da aurora. Aleluia, que ele nasce no horizonte, ele vai brilhando, irmãos, brilhando mais e mais. Ele brilha aqui na igreja, ele brilha lá em casa, ele brilha no trabalho, ele brilha no comércio, ele brilha por onde ele passa, cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Nós estamos em uma constante transformação, e você é uma pessoa inteligente, você já entendeu, aleluia, que nós precisamos de muito vento. Aí, se nós formos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo de número 2,
aleluias, de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo, aleluias. O Espírito Santo veio sobre eles como um vento, irmãos, aleluias, e transformaram aqueles homens que eram medrosos, que eram covardes, que haviam negado Jesus, em autênticas testemunhas do Evangelho. Aleluias. Aquele Pedro que havia se acovardado agora se coloca de pé e prega a palavra do Senhor Jesus e ganha o número expressivo de almas para o reino dos céus. Os crentes da atualidade, irmãos, aleluias, não podemos deixar, aleluias, ou perder o Espírito Santo no nosso coração. Paulo diz: não extingais o Espírito. Não permita que o Espírito Santo se retire do teu coração. Percamos tudo neste mundo, mas não percamos o Espírito Santo. O salmista ora: Pai, não retires de mim o teu Espírito, aleluias, mas que o Espírito Santo continue assoprando no nosso coração, aleluias, retirando toda a impureza, retirando toda a cinza, para que o fogo do Espírito continue a arder e a queimar no nosso coração. A igreja da era atual, irmãos, precisa continuar, aleluias, com o Espírito Santo atuando no meio dela, com o Espírito Santo dirigindo cada crente, com o Espírito Santo dando direção. Você é o sal da terra, aleluias. Você precisa aparecer, mas sem aparecer. Oh Jesus, como que é isso? Aleluias. É notório um alimento sem sal, mas também é notório um alimento com sal. É perceptível. Aleluias. Você é testemunha de Cristo. Você é um embaixador do reino dos céus. Você não é forasteiro neste mundo. Aleluias. Então aonde você passar, você precisa trazer sabor para as pessoas. Você precisa mostrar Cristo para elas, porque você é o embaixador do reino dos céus aqui neste mundo. Aleluias. Que nós venhamos entender, irmãos, a importância. E vão dizer ainda que na formação do sal eles precisam de muita luz. A luz vai modificar ali os cristais que há no sal. A luz vai trazer ali uma modificação para que ele se torne um autêntico, genuíno, original. Aleluias. E você não tem luz própria, mas a luz de Jesus brilha em você. Nós precisamos da luz de Cristo. Aleluias. O sol da justiça precisa brilhar nas nossas vidas. Aleluias. Para que onde nós passarmos, irmãos, nós sejamos um luzeiro em um mundo que há em trevas, em um mundo de pessoas que não sabem para onde ir, em um mundo de pessoas que muitas vezes estão em uma situação de desespero, diante do luto, diante das dificuldades, diante da política, diante do sistema. Mas o cristão, ele está em paz, aleluias, porque ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe para onde ele está indo, aleluias, ele sabe que quem cuida dele
é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. E Ele pode dizer assim: muitos fazem menção de muitas coisas, mas nós descansamos no Senhor. Nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. E eles vão dizer ainda, aleluias, que o sal também precisa de calor. A luz traz calor, aleluias, para que ele se transforme em um sal autêntico. Aleluia, meu Deus. Estamos, irmãos, em dias em que há uma correria generalizada, em que há tantos afazeres, em que há tantas ocupações, que nós cristãos precisamos nos preocupar de como que está a nossa vida espiritual, porque nós precisamos ser crentes atuantes, ser crentes vivos, aleluia, não ser como algumas igrejas das cartas apocalípticas, que não eram frias e nem quentes, elas eram mornas. Aleluias. Como que está a nossa vida diante do Pai? Será que a chama do Espírito ainda queima no nosso coração? Aleluias. Tem pessoas que sem nenhum temor dizem não querer mais trabalhar para o reino, dizem não ter nenhum desejo de fazer nada para Jesus, tanto faz como tanto fez. Aleluias. Dizem não numa facilidade, irmãos. Aleluia. Mas o Espírito Santo, irmãos, que arde, que queima no nosso peito, aleluia, ele nos impulsiona. Aleluia. Às vezes dá vontade de assumir mais departamento para trabalhar para Jesus, para fazer a vontade de Deus, permitindo que ela se cumpra na nossa vida, mesmo nos dias difíceis que estamos atravessando. Aleluia. Mas quando as pessoas descuidam das suas vidas espirituais, aleluia, o templo ou o altar que há no coração, as brasas já estão a se apagar. Mas quando você clamar, como já foi dito aqui nesta noite, o vento do Espírito Santo, ele vem assoprando, tirando toda a cinza. Aleluias, trazendo vida, trazendo a alegria do céu, trazendo o renovo espiritual. É noite de renovo, irmãos. É noite de nós voltarmos a sentirmos aquela alegria, aquele impulsionamento do Espírito, para que nós possamos voltar de novo a trabalhar para o reino com energia, com alegria, com autenticidade. Aleluias. Não é o momento, nunca foi o momento de o cristão pensar e parar, porque a caminhada espiritual, ela é ou crescente ou decrescente. Você não fica estagnado, eu não vou fazer nada, eu vou ficar parado. Aleluia. Mas a partir do momento em que você decide assim, o homem ou a mulher começa também uma decrescente caída espiritual. Ninguém sai da igreja do dia para a noite, ninguém cai no pecado do dia para a noite. A pessoa vai se descuidando, não cuida da vida espiritual, não tem devocional diário, não se preocupa com aquilo que está fazendo. Nós olhamos para a vida de Sansão e dizemos que a ruína de Sansão foi Dalila, mas não foi. Foi o descuido dele com o sagrado. Estamos atravessando dias, irmãos, em que as pessoas não têm dado valor para o sagrado, em que as pessoas não têm tido reverência com o sagrado, com as coisas de Deus.
Aleluias. Quantos têm feito de qualquer maneira e de qualquer jeito? Mas a palavra nos diz que ai daquele que fazer relaxadamente. Ai daquele, porque nós estamos trabalhando, irmãos, para um Deus vivo que é justo, e que a palavra de Deus nos diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E a Bíblia também nos diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador. Um dia você vai ser recompensado. Um dia você vai ser recompensada. Você já é abençoada aqui, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. O simples fato de nós virmos para a igreja cultuar a Ele, nós não viemos buscar, nós viemos trazer o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso agradecimento. Mas Deus, que é poderoso, que é maravilhoso, Ele nos abençoa. Mas vai chegar um dia que as nossas obras vão ser provadas como que pelo fogo. Aleluias, glória a Deus por isso. E você que talvez não foi visto, você que talvez foi sal que deu sabor, mas não apareceu naquele dia, você vai ser galardoado por Ele. Aleluia, então não desanime. Aleluia, não é o momento. O momento é, irmãos, de nós vestirmos a camisa do Evangelho do Reino e levantarmos a bandeira e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluias, envia-me a mim, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Mas neste mesmo texto, irmãos, nós aprendemos, aleluia, Jesus vai dizer assim, ó, escute isso: mas se o sal perder o seu sabor, ele faz uma pergunta: com que se há de se salgar? Qual seria a aplicabilidade deste texto? Qual que era a maior preocupação do crente? Em dar sabor, em conservar, que o sal também tem essa função de conservação. Escute isso aqui nessa noite. Qual que deve ser a maior preocupação do cristão? Porque Jesus fala do sal e você representa isso. Mas o sal cristão é inteligente, ele é vivo, ele tem raciocínio. Então o cristão, qual que é a maior preocupação dele? Porque Jesus, ele vai dizer algo, irmãos, muito profundo: mas se o sal perder o seu sabor. Então a maior preocupação do cristão da era atual é continuar sendo sal. Você não pode, irmão, se descuidar em nenhum momento. Aleluias. E que as influências mundanas, os ensinamentos de pessoas que não temem a Deus, aleluia, venham trazer mistura na sua essência, a ponto de a tua vida se tornar sem sabor ou insípido, a ponto de o sal, aleluias, não ter mais aquela influência devida, a ponto de aonde você passar, as pessoas não notarem mais a diferença. Eu já vi pessoas que uma semana está pregando o Evangelho e uma semana está fumando droga. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas que passou a vida na igreja e depois entrou numa vida promíscua com o pecado, e às vezes passa por alguns lugares até cantando alguns hinos, mas as pessoas olham para a vida dele e vê que ele é um miserável derrotado. Aleluia, ele perdeu, ele se tornou um insípido, o que ele fala não tem mais influência, porque ele esqueceu da maior função do crente. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: tenha cuidado de si mesmo.
Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa cuidar do seu altar, da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Você precisa estar atualizando a tua vida, a tua consciência, dizendo: Senhor, se eu pequei de forma voluntária ou não, me perdoa, me guarda, Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa continuar, aleluia, sendo um representante legítimo do céu, para que eu possa continuar te servindo, dando sabor e conservando. E nós aprendemos aqui, irmãos, nós já vamos finalizar. Quando o sal perde o seu sabor, ele perde o seu valor. Olha isso. Sabe quem falou isso? Foi Jesus. Para nada mais serve. Perdeu o valor. Deixou de ser sal. Perdeu a principal função. Permitiu que fosse contaminado. Permitiu que as influências mudasse a formação original, deixou do verdadeiro evangelho, assimilou doutrinas humanas e até mesmo diabólicas, aleluias, e agora perde o valor, e agora não tem mais influência, porque descuidou da vida com Deus. E por último, irmãos, para nós já finalizarmos, perde o seu lugar. Jesus vai dizer na parte B do versículo: para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quem que falou isso, irmãos? Foi Jesus. Foi Jesus quem trouxe esse ensino aqui, tão simples, mas também tão profundo. Aleluias, porque Deus não vai ter ninguém por inocente. A vontade de Deus é que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Jesus morreu na cruz porque Deus amou todas as pessoas. A Bíblia nos diz que Ele nos amou, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus ama. Isso é comprovado biblicamente, porque o amor de Deus levou Deus a tomar uma decisão. Aleluias, a salvação é abrangente para todas as pessoas, porém é restrito, aleluias, aquele que crê no Filho unigênito do Pai. Aleluias, salvação é para filho e não é para criatura. É por isso que quando nós levantamos a nossa mão dizendo: eu aceito Jesus, o nosso nome é registrado, irmãos, lá no livro da vida. Aleluia, lá no céu. Ele passou a viver, ele nasceu de novo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso o cristão que começou ou que passou por esse processo, ele precisa entender, irmãos, que você é importante demais. Aleluias, você custou o sangue do Senhor Jesus. O salmista vai dizer assim que todas as riquezas do mundo não pode quitar, não pode pagar o resgate de uma alma.
Aleluias. Sejamos de pé, igreja. Todos os valores do mundo, mas Jesus, de uma vez por todas, entregou a si mesmo, aleluias, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Aleluias. Vamos orar nesta noite e agradecer a Deus, irmãos, porque Ele é maravilhoso e Ele tem cuidado de nós. Se tiver alguém que ainda não aceitou a Jesus, a melhor coisa neste mundo é ser crente. A melhor coisa é ser cuidado por Deus, ser cuidado por Jesus. Porque aonde nós vamos, Ele vai com a gente. Se nós passamos por luta, Ele passa com a gente. Aleluia. Se nós colocamos a cabeça no travesseiro, dormimos tranquilo, porque Ele cuida da gente. Nós não temos medo de nada, andamos de cabeça erguida, irmãos. Aleluia, porque o Senhor dos Senhores está conosco. E o salmista escreve que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aleluias. Se tiver alguém que ainda não é crente e quiser tomar uma decisão, você tem a oportunidade. É o melhor convite, aleluia, que você vai receber na sua vida. Ter Jesus com você por todos os momentos. Oramos então. Pai querido, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, do mais pequeno, do mais jovem, ó Pai, até o mais ancião, experiente aqui na Tua casa. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, ó Pai, aleluia, possa encontrar, Senhor, guarida nos corações. E Senhor Jesus querido, que venha, ó Pai, aleluia, trazer, Senhor, uma inquietação, meu Deus, aleluia, para que haja melhora nas nossas vidas e que haja um cuidado, Senhor, aleluia, em mantermos a nossa vida espiritual sempre aquecida, aleluia, aleluia, refletindo a luz de Cristo por onde nós passamos. Espírito Santo, não permita que sejamos descuidados com a nossa vida espiritual, mas nos ajude a ser ativos, ó Pai, na Tua obra, estarmos trabalhando para o Senhor Jesus, ó Pai, aleluias, com alegria, celebrando, aleluias, porque bom é, ó Pai, trabalharmos para o Senhor. Continue abençoando, Senhor, esta igreja, Pai. Continue abençoando a cada irmão, Senhor. Continue abençoando, ó Pai, ao anjo desta igreja, o pastor Robertson, dando graça, autoridade, ó Pai, dando visão, aleluia. Continue usando o Teu servo, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, aleluia, e que as barreiras venham cair por terra, que todo levante, ó Pai, do inimigo, Senhor, que não venha prevalecer, ó Pai, mas que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, que nós oramos. Amém. Aleluia.